chegou aqui na igreja e você veio aqui porque você tem um compromisso com Deus. A gente não vem na igreja por nada, só por ver. Algum propósito tem, senão você poderia estar em qualquer outro lugar. Por isso eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Eu estou orando por essa semana já há algum tempo. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida, mas Ele tem um propósito. E você chegou aqui na igreja hoje, você faz parte de todo esse corpo aqui, que é a igreja de Deus. E eu gostaria que você ficasse um pouquinho mais contente nessa noite. Por isso eu vou pedir para você cumprimentar quem está do seu lado, quem está atrás de você, e falar assim: que bom que você está aqui. Que gostoso isso. É muito bom isso. Nos faz sentir melhor. Eu sou pastor há um pouquinho mais de 20 anos. Alguns aqui já me conhecem do passado, antes de eu ser pastor. Quantos? Eu acho que você é mais. Alguns aqui eu acho que são 40 anos, você acha que é mais. Eu estou falando que o Rochinha é mais, querido, porque o Rochinha eu já conheço, nós já nos conhecemos antes de eu vir aqui para Taubaté, enquanto eu ainda morava em Ubatuba. Eu já conheci o Rochinha. Então você veja que é uma caminhada longa aí. Mas eu vou ser sincero para vocês, queridos, dá uma tremedeira no corpo da gente quando a gente está diante de uma grande responsabilidade. É verdade ou não é? Nós não somos nada, sabia? A gente é tão pequeno diante de alguns compromissos que Deus coloca na nossa vida, principalmente aqueles que Deus coloca na nossa vida. Tem gente que está acostumado a falar para reuniões, dar palestras, para grandes públicos, mas quando se depara com a igreja de Deus, treme na base. E por isso eu entendo que não é o humano que está aqui na frente, mas é um instrumento que vai ser usado por algo divino. E eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus pode falar com você nessas noites. Eu não tenho dúvidas nenhuma. E hoje eu estou muito feliz por você estar aqui, porque eu tenho orado por isso. E nessas noites nós vamos tratar alguns temas muito importantes, que você não vai ver mais eu pregando sobre isso, principalmente aqui nesta igreja, tá? Porque nós temos um distrito com 6 igrejas, eu não posso favorecer uma em detrimento da outra. Então, o ano passado eu fiz a Semana Jovem em Campos do Jordão. Este ano já não daria para fazer lá mais, eu tenho outras igrejas. E em Campos do Jordão, ano passado, eu enfrentei uma temperatura que chegou a menos 2 graus durante a semana. E eu vou ser sincero para vocês, a igreja correspondeu. Amém? Amém. Os irmãos estavam lá, eles davam carona para o outro, levavam, iam de ônibus, iam a pé, mas estavam na igreja todas as noites. Então eu não tenho dúvida de que aqui pode ser também a mesma coisa. Só que no ano que vem eu preciso fazer a Semana Jovem em outra igreja. Então vamos aproveitar esse momento aqui com as mensagens que Deus nos mandou, e nós queremos que você sinta a mão de Deus tocando em você.
Eu quero que você abra a Bíblia comigo num texto que a gente já conhece, que está em Lucas 19, versos 10. Lucas 19, versos 10. Nesse texto, queridos, a Bíblia fala para nós sobre a missão de Jesus. E diz: porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar quem? Quem? O perdido. Quem são esses? Nós. Mas não somente nós, mas a missão de Deus é salvar o mundo todo. Jesus, ele veio aqui para salvar o mundo todo. Portanto, durante essa semana, o cerne da nossa mensagem vai muito além, queridos, de campos que são menos confortáveis. Vai nos preparar para fazermos uma colheita espiritual. E eu quero pedir para você ler um outro texto comigo, que está em Marcos capítulo 4, versos 35. Marcos 4, 35. E deixa a sua Bíblia aí aberta em Marcos, que vai dar menos trabalho para você abrir ela depois. Nesse texto, a Bíblia diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Passemos para outra margem. Aqui Jesus, queridos, ele está tomando uma atitude muito ousada de levar os seus discípulos para o outro lado do Mar da Galileia. Talvez você nunca tenha pensado nisso quando você leu esse texto em algumas vezes. Por que Jesus estava levando os discípulos para o outro lado? Eu já preguei várias vezes sobre esse texto aqui, e uma expressão aqui chama a atenção, porque diz assim: sendo já tarde. Só para vocês entenderem, Jesus estava dentro do barco aqui. Ele estava pregando para as pessoas que estavam na praia. E a Bíblia diz que já era tarde. E ele diz para os discípulos: passemos para o outro lado, para a outra margem. A impressão que dá é que Jesus estava indo para lá para descansar. Já era tarde. Estava cansado, pregou o dia todo. Mas, queridos, aqui nós vemos que ao levar os discípulos para o outro lado, Jesus estava levando para um território pagão, em uma área em que eles se entregavam e participavam de todos os tipos de pecados. Jesus, ele sabia para onde ele estava indo. Existe uma palavra que diz assim: intencionalidade. Jesus, ele viveu uma vida intencional. Por isso, queridos, algumas coisas que acontecem na nossa vida parece ser por acaso, mas pode ser que seja uma intenção de Deus para a sua vida. Jesus sabia porque ele estava indo para o outro lado. Não foi só uma decisão aleatória. Ali não era somente uma travessia física da Galileia para Decápolis. Queridos, é uma convocação espiritual para atravessar áreas da vida que ainda não foram exploradas por nós.
Quando alguma convocação de Deus acontece na sua vida, é porque você precisa passar por aquilo. Alguma coisa que você ainda não enfrentou, ou algo que precisa acontecer, ou que você precisa fazer. Algo intencional. Decápolis era uma rede de 10 cidades que era notório não apenas por sua lealdade a Roma, mas por suas práticas pagãs. Aqui, do outro lado, eles apresentavam cultos que promoviam sexualidade, violência, riqueza, isso tudo era enfatizado. Algo que não era comum para Israel. Decápolis também era um centro de poder romano. Ali havia uma legião de soldados romanos. 6.000 soldados romanos permaneciam em Decápolis. O símbolo dessa legião era a cabeça de um porco. Os porcos ali em Decápolis eram adorados. Você já está conseguindo entender a história? Os judeus consideravam o outro lado do Mar da Galileia como um lugar onde Satanás vivia. Era escuro, era mau e era demoníaco. Era um lugar onde Deus não estava. Ninguém nunca vai para o outro lado, especialmente um rabino. Imagina ir para o outro lado. Mas eles concordaram em ir. A Bíblia é interessante, queridos, que Jesus não falou para eles: vocês querem ir para o outro lado? Percebe? Jesus disse assim: atravessemos para o outro lado, vamos para o outro lado. Jesus não deu incertezas aqui. E aí dá para você entender, quem sabe, se os discípulos rejeitassem, ou virassem o barco ali e retornassem para a Galileia. Era fácil para eles fazerem isso e era compreensível. Jesus sabia exatamente para onde estava indo. Isso chama a nossa atenção, queridos, com algumas decisões que nós tomamos. Quando você vai para determinado lugar, qual é a intenção que está te levando lá? Você sabe para onde você está indo? Sabe o que te espera neste lugar? Portanto, nós aprendemos algumas coisas. Quando eles chegaram na outra margem, do lado de Decápolis, eles não encontraram uma multidão como era comum em todos os lugares onde Jesus aparecia. Sempre uma multidão o acompanhava. Ali ele encontrou algo desolado, um homem endemoniado. A cidade não veio para encontrar Jesus. Aparentemente não havia ninguém em casa, somente um homem dominado pelo demônio. Um forte contraste com a multidão que seguia Jesus do lado da Galileia. Este é o outro lado. Este é o outro lado. Eu quero que você leia comigo um pouco dessa história. Aí mesmo em Marcos capítulo 5, versos 2 e 3, na verdade até o verso 5, a Bíblia diz assim para nós: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros
ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Esta é uma cena um tanto diferente para nós, mas, queridos, na presença de Jesus, tudo não permanece do jeito que está. Quando Jesus chega, algo acontece. Por isso, quando eu e você permitirmos que Jesus entre na nossa vida, você pode ter certeza de que Ele vai fazer uma transformação em você. Não fica do mesmo jeito. Na continuidade da leitura, você vê comigo. Aqui diz assim para nós no verso 6: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo quem? Jesus, o quê? Filho do Deus Altíssimo. Quem estava falando isso, queridos? O endemoniado, possuído pelos? É bom você saber disso. E ele diz assim: conjuro-te por Deus que não nos atormente. Porque Jesus lhes dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiramente abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado e o que tivera a legião assentado. Como é que ele estava, queridos? Em perfeito juízo. E eles glorificaram a Deus. É isso? E eles temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a sua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Eu quero dizer para vocês, queridos,
que se isso tivesse acontecido em Jerusalém, esta mensagem seria anunciada por todos os lugares. E como era de costume, eles trariam todos os enfermos, os paralíticos, os endemoniados, as pessoas que estavam sofrendo, as famílias que precisavam de conselho, todos viriam para ter um encontro com este homem que tem poder. Mas com os moradores de Decápolis isso não aconteceu. Ao ver o milagre na vida daquele demoniado, eles temeram e mandaram Jesus sair de sua terra. Que grande oportunidade essas pessoas perderam. Poderiam pensar: eu tenho uma mãe sofrendo, eu tenho filhos que estão endemoniados, estão possessos, olha como está a minha família, eu tenho um amigo que está perturbado, precisa de cura. Eles poderiam usar essa oportunidade agora para trazer essas pessoas até Jesus, mas eles preferiram pedir para que Jesus se retirasse. Você já pensou, queridos, quantas oportunidades nós perdemos? E quem sabe em algum momento nós também não estamos dizendo para Jesus: Senhor, por favor, saia. É melhor que o Senhor se retire. É interessante nós notarmos aqui, queridos, o que estava acontecendo com esse homem que passou por essa situação. Para as pessoas que viviam em Decápolis, as pessoas do outro lado não servem. Quem sabe são pessoas críticas, autoritárias. Decápolis não aceitava as pessoas, eles tinham medo das pessoas do outro lado. Essa reação reflete a resistência de que muitas vezes encontramos ao apresentar o Evangelho. As pessoas que não estão familiarizadas ou são hostis à mensagem de Cristo. Você já percebeu isso? Quando você vai pregar para alguém, eles dizem: não, eu não quero, é melhor deixar para lá. As pessoas que estão do outro lado não aceitam esse tipo de padrão de vida. Você conhece alguém que um dia esteve aqui dentro, que se afastou do caminho de Deus e que hoje não aceita contato? Não, eu não quero. Eu não quero ter contato com as pessoas do outro lado. Nós estamos acostumados aqui do nosso jeito, e é um perigo muito grande nisso aqui, queridos, de nós também não estarmos nos envolvendo com costumes do outro lado, coisas que são comuns para eles. Sabe por quê? Porque não querem a presença de Jesus. É melhor ser do jeito que nós estamos. Para que deixar isso? Não quero. Pessoas que muitas vezes deixaram o caminho de Deus, abandonaram o caminho da fé, ou nunca tiveram conhecimento verdadeiro de Jesus. Quando você vai pregar o Evangelho: não, eu acho melhor não, eu não quero. Agora, queridos, nós podemos entender que o medo pode transformar, porque desafia através das normas. E os poderes existentes muitas vezes podem levar à rejeição. Quando Jesus estava entrando no barco, imagina a cena, aquele endemoniado que havia suplicado a Jesus: me deixe ir com vocês.
Eu creio que essa súplica dele, que eles não foi uma súplica muito tranquila, muito calma. Ele deve ter chorado, ele deve ter se jogado aos pés de Jesus. Olha o que aconteceu com a minha vida aqui desse lado. Eu não tenho nenhum valor aqui. Me deixei com o Senhor. E Jesus amorosamente disse o que para ele? Não. Imagina, queridos, esse endemoniado agora curado, liberto, vestido, porque ele andava no meio das sepulturas. Ele olhando o barco, com os discípulos e com Jesus, se distanciando dele. Sabe, no verso 20, aí no capítulo 5, Jesus dá uma mensagem para ele. Jesus disse para ele aqui no verso 20, desculpa, no verso 19, verso 19 e 20. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Jesus disse para ele: não, você não vai comigo, você vai voltar para a tua casa, vai voltar para os teus e vai dizer para eles tudo o que aconteceu com você. Como é que nós chamamos isso na igreja, queridos? Testemunho. Testemunho. Eu pergunto para você nesta noite: quantos contatos este homem teve com Jesus? Um só contato. Quantos estudos bíblicos este homem teve? Nenhum. Quantas vezes ele foi à igreja? Nenhuma vez. Que poder é o encontro com Jesus. Que poder, queridos. Eu tive algumas experiências no meu ministério, de chegar uma pessoa da igreja, assistir um culto da igreja, e no final do culto me procurar e falar assim: pastor, eu quero me batizar. Como assim você quer se batizar? Eu quero me batizar. Pastor, quando tem batismo? Uma vez aconteceu eu estar pregando no sábado de manhã e anunciando o batismo à tarde. O rapaz me procurou depois do culto e falou assim: pastor, eu quero me batizar. Eu falei: mas quem é você? Ele falou: não, pastor, estou vindo na igreja a primeira vez. Eu falei: mas você conhece a igreja? Conheço, pastor. Você já estudou? Já estudei, pastor. Mas estudou com quem? Eu falei: vou fazer o seguinte: hoje após o almoço eu vou pedir para alguém ir na sua casa, e ele vai saber como é que você está para o batismo dessa tarde. Meu irmão foi lá, voltou e falou: pastor, ele está pronto. Eu falei: qual é a história dele? Ele pegou aquele CDzinho do Luiz Gonçalves. Sabe o que é CDzinho? Ele estudou todos aqueles estudos do Luiz Gonçalves, e ele está estudando a Bíblia na rua dele com mais 5 pessoas. Pastor, ele está pronto. Podia batizar esse homem? Sim ou não? Queridos, mas muitos da igreja falam assim: pastor, não pode batizar, não. Eu batizei esse homem. Esse demoniado, quer dizer, não teve o que nós temos de forma tradicional para irmos até Jesus. Uma visita missionária, um estudo bíblico completo, vem frequentar a igreja, já está devolvendo dízimos e ofertas, já está praticando os princípios da igreja. A pessoa está pronta, vamos batizar. O endemoniado não teve isso.
mas ele teve o de melhor que podia ter, o encontro com Jesus. O verso 20 que está aí diz para nós o seguinte: então ele foi e começou a fazer o quê? Proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Havia um missionário em Decápolis. Amém? Amém. Um lugar pagão, uma terra de demônios. Agora havia um missionário ali. E esse missionário, ele foi de casa em casa, cidade em cidade, bairro em bairro, e ele foi dizendo o que Jesus fez na sua vida. Queridos, o que nós precisamos fazer, eu e você? Nós precisamos dizer para as pessoas o que Jesus fez na nossa vida, o que Jesus fez na minha vida, o que Jesus fez na sua vida. Isso é muito importante. O testemunho pessoal tem um poder muito forte, e nós estamos diante de uma semana de poder, queridos. E aqui nós estamos porque Jesus nos chamou para nós estarmos sendo missionários. E quem sabe você precisa transpor o mar da Galileia e ir para o outro lado, sair da zona de conforto, pregar para alguém. Pode ser que o mar da Galileia seja só o mundo da sua casa, ou quem sabe a parede da sala para o quarto, porque você sabe que no quarto está representando o outro lado. Tem alguém ali que precisa ouvir o seu testemunho. Que coisa maravilhosa que Jesus fez na vida daquele endemoniado. Eu quero que você leia comigo o que está em Mateus capítulo 4, verso 23 a 25. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos 23 a 25. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E o verso 25 revela para nós algo extraordinário. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, o que aconteceu? Uma numerosa multidão o seguiu. De onde que vem a multidão? Decápolis. Da primeira vez, queridos, não havia ninguém, só endemoniado. Quando Jesus retorna para aquela região, agora ele se encontra com uma multidão que vem de Decápolis. Sabe, queridos, nós precisamos entender que Jesus está fazendo um chamado para nós, para que nós possamos passar para o outro lado.
Aquele lugar era um lugar desafiador. E ele não tinha base bíblica para pregar para essas pessoas. Mas ele tinha condições suficientes e um instrumento mais poderoso que possa existir na evangelização: o testemunho pessoal, o encontro pessoal com Jesus. E isto foi suficiente para que ele pudesse falar por todos os lugares por onde ele ia do que Jesus fez na vida dele. As pessoas olhavam para ele e viam Jesus. É isso que eu e você precisamos entender. Eu não sei quem é este homem, mas ele tem poder. Ele transformou a minha vida. Eu sou a nova criatura. Jesus levou os discípulos para o outro lado. Imagina o que aconteceu na vida dos discípulos com o que eles estavam presenciando. Assim que eles, como os discípulos de Jesus naquela época, hoje Jesus quer fazer uma obra na minha e na sua vida, para que a gente possa perceber o poder que nós temos em nossas mãos para levar Jesus às pessoas para a salvação eterna. Sabe por que a gente falha muitas vezes, queridos? Porque a gente não acredita no poder de Jesus. Quem sabe está faltando alguma coisa? Eu não sei como é que você está nessa noite, mas eu gostaria que você entendesse que você precisa experimentar Jesus. Você precisa deixar Jesus falar com você. Não segure mais essa decisão. Não permaneça mais do jeito que está. Algo extraordinário pode acontecer através de você. E nós estamos aqui, queridos, porque nós cremos em Jesus. E eu não estou aqui pregando para vocês só porque eu sou pastor, não. Porque diariamente eu preciso experimentar isso na minha vida. Eu estou na mesma situação de vocês. Eu só sou pastor. Os desafios são grandes, mas Ele quer fazer uma obra em nós. E este endemoniado nos dá uma grande lição do que Jesus pode fazer com você. Eu gostaria que você entendesse isso, porque tem pessoas lá do outro lado que precisam ouvir desse testemunho seu, desse seu encontro com Jesus. Esta igreja pode se transformar totalmente, queridos. Ela pode se tornar uma igreja muito pequena para tudo aquilo que Jesus pode fazer por intermédio de mim e de você. Imagina você entrando naquela porta com mais 2 ou 3 pessoas que você conhece. Imagina essas pessoas ouvindo falar do poder de Jesus na vida delas. Imagina o que Jesus não pode fazer. No meu primeiro distrito que eu passei, foi quando iniciou aquelas jornadas das 40 madrugadas de oração. 2007. Neste momento, este homem que vai estar na tela de vocês aí, isso aí é o irmão Zezinho Mariano, lá de Itacoaxetuba. Primeira ação da igreja, desde aquela época até hoje. Ele está falando o que é isso, sabe? Pescando. Toda terça-feira eu ligava para a casa dele e a irmã Mena, a esposa dele, falava assim: pastor, o Zezinho está pescando. Eu falei: irmã, mas ele pesca toda terça-feira? Toda terça-feira, pastor. Eu falei: pastor, irmã, mas ele nunca traz peixe, irmã. Ela falou: é, pastor, é assim mesmo. Um dia eu perguntei para ele, falei: irmão Zezinho, o senhor vai pescar toda terça-feira, irmão Zezinho? O senhor que traz peixe? Ele falou assim: pastor, eu vou pescar e eu levo os meus primos,
para pescar, e a gente passa a noite pescando. E enquanto eles estão pescando, eu estou pregando para eles. Eu falo, por isso que o senhor não pega peixe. E aí ele resolveu convidar um primo dele para fazer parte das 40 madrugadas de oração. Ele falou, eu vou orar com você nos 40 madrugadas de oração. É esse segundo homem que está aí, ó. É isso aí, ó. O Teres. O Teres nunca havia se ajoelhado na vida dele, vocês têm uma ideia. E agora o Zezinho convidou ele para participar das 40 madrugadas de oração. Na celebração, ele veio à igreja porque tinha que convidar as pessoas que estavam recebendo oração para vir à igreja. E o irmão Teres veio. No sábado à noite, queridos, nós fizemos a celebração, caiu um temporal em Itaquaquecetuba que apagou todo o bairro da igreja. Os irmãos começaram a ligar para mim durante o dia, final da tarde, pastor, como é que a gente vai fazer a celebração? Pastor, não tem luz, está chovendo muito. Falei, irmãos, nós vamos fazer com velas. Pede para os irmãos levar a vela para a igreja. Colocamos velas nos bancos da igreja, assim. Falei assim, pede para o irmão Davi, para ele levar o violão dele, para ele tocar o violão, a gente vai cantar com o violão. E eu fiz a celebração com a igreja lotada no sábado à noite com chuva. Lotada. O irmão Teres estava lá. Rabinho de cavalo aqui, e careca em cima, na minha aqui atrás. No final ele falou assim, pastor, eu nunca me ajoelhei na vida, pastor, mas eu vou fazer parte agora da jornada das 40 madrugadas. E esse homem começou a orar por 5 pessoas não adventistas. Eu aconselhei ele, falei, irmão, o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai dizer para as pessoas que a vida delas vai mudar. Mas para elas não ficarem com medo não, porque é a oração do Senhor que está fazendo isso. Depois de um tempo que ele estava orando com o irmão dele, o irmão falou assim, para de orar por mim, eu já perdi o emprego, meu carro quebrou, para de orar por mim. Eu falei, é isso mesmo. E eu falei, e o segredo é orar na primeira hora do dia, então você marca uma hora com Deus, pede para Deus te acordar. E ele marcou a hora, 3 horas da manhã, para Deus acordar ele. No primeiro dia, um passarinho começou a tocar uma música na janela dele lá. Ele acordou para ver aquela música lá, não entendeu direito. Quando ele foi olhar no relógio, 3 horas da manhã. Mas tudo bem, coincidência. No outro dia, uma pessoa chamando Washington, só que ele mora numa chácara. Afastaram todo mundo. E alguém estava chamando ele de madrugada. E ele saiu correndo, levantou da cama, foi até a porta, quando ele abriu a porta, olhou no quintal, não tinha ninguém. Ele falou, não é possível. Eu ouvi chamar meu nome. Quando ele volta para dentro de casa, vai olhar no relógio, 3 horas da manhã. Ele falou, pastor, é impossível isso, pastor. E ele começou a orar. Só que tinha uma oração que ele não contou para ninguém. Ele tinha um filho que estava preso no presídio ali em Guarulhos. O presídio não existe mais. O Bica estava preso. E ele estava orando pelo filho dele. A esposa era adventista e a esposa levava material da igreja para ele na cadeia. E ele fez um plano com Deus. No dia que eu me batizar, eu quero abraçar meu filho dentro do tanque batismal. Ele não falou isso nada para ninguém. Só ele e Deus. Amanhã vocês vão ver o final da história. E amanhã vocês não vão só ouvir, vocês vão ver o final da história. O que aconteceu em resposta à oração do Senhor. Vocês acham que é possível? O filho estava preso no presídio, e ele faz um plano com Deus de abraçar o filho dentro do tanque batismal. Testemunho, queridos, tem poder. Eu vou pedir para ele cantar um hino para nós agora. Eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua decisão. Imagina o que Jesus pode fazer por você, através de você.
um contato com Jesus, nada mais. Tome a decisão agora, nesta noite. Deixa Deus falar com você. Canta para nós. Essa música é para você. Você quer aceitar o convite de Jesus? Você quer dizer para Jesus: Senhor, quem sou eu? Sabe, queridos, algo extraordinário pode acontecer na sua vida. Eu quero orar por essa decisão sua nessa noite. Você quer decidir-se ao lado de Jesus? Fique em pé comigo para a gente orar.
Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, e cremos também que um dia Jesus ele teve que atravessar para o outro lado, o lado que ele estava. Não era um lado muito bom. Algumas práticas não agradavam ao Senhor. As pessoas, Senhor Deus, cometiam vários pecados. Era tão distante, precisava ultrapassar o mar da Galileia. Mas Jesus foi até lá. Ele levou consigo alguns discípulos e ele pôde me trazer para o lado dele. Senhor Deus, nós estamos aqui. E se for preciso, nós estamos dispostos a aceitar o chamado de Jesus para também transpor para o outro lado. Aparentemente Jesus foi para lá para descansar, mas não foi. Ele foi com a intenção de levar o Evangelho para aquela nação que estava do outro lado, a nação pagã, onde as trevas cobriam aquele lugar. Mas onde chega Jesus, a luz ilumina tudo. E nesta noite nós queremos pedir ao Senhor que ilumine a nossa vida. O Senhor sabe quem nós somos, sabe as lutas que nós enfrentamos, sabe como os demônios estão ali tentando fazer uma obra em nossa vida para nos afastar do Senhor. Eles conhecem Jesus, eles sabem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Se o Senhor estiver em nossa vida, eles não vão permanecer. E nesta noite, ao sair daqui, Senhor Deus, nós vamos sair com vontade de permanecermos com o Senhor no Pai. Por isso, amanhã nós voltaremos aqui para ter mais um encontro com Jesus. Nos ajude, Senhor Deus, a trazermos mais pessoas que precisam ouvir e ter um milagre também em sua vida. Nós colocamos nossa vida em tuas mãos, pedimos a direção do teu Espírito Santo. E por favor, ó Deus querido, honre os teus filhos, porque a tua palavra promete isso. Ao colocar os nossos pedidos nesta árvore, que sejam atendidos pelo Senhor, e que o milagre que estamos esperando possa acontecer, para que nós possamos também ir e testemunhar e dizer para as pessoas o que Jesus fez na nossa vida. Nós colocamos tudo em tuas mãos, crendo no teu poder, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero só fazer um comentário com você aqui. Pode ser que você traga alguém amanhã e ele goste e fique a semana toda. Eu não quero privá-lo do sorteio da Bíblia, porque hoje está sendo a primeira noite. Então, quem vier amanhã, que você trouxer, de amanhã até sexta, nós vamos manter o sorteio da Bíblia, tá bom? Isso não vai acontecer na terça-feira, de amanhã até terça, até sexta, tá? Aí a gente vai manter o sorteio da Bíblia para que a pessoa possa ter a oportunidade também de ganhar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe com a honra e glória de Deus. Enquanto cantamos aqui o hino, eu vou estar à porta para despedir de vocês.